Olá, meus caros e minhas caras, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a este vídeo do canal Doni Correia, uma teia de ideias, canal conduzido por mim, seu anfitrião, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Se você está caindo de paraquedas aqui, veio por conta do assunto, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não esqueça de se inscrever, badalar a sineta, compartilhar muito com seus amigos e amigas e também deixar vários comentários. Vamos aí educar o algoritmo para trazermos mais teiudos e teiudas para esta teia de ideias, que é um canal transdisciplinar, cujo um dos tripés, aí um dos pilares, né, desse tripé que é estética, história da arte, cinema, nós vamos abordar nesse vídeo de hoje. Vocês também podem nos apoiar deixando aqui o seu valeu demais, sticker, né? Deixar as suas questões para a gente responder e também nos apoiar aqui pelo Pix, que está na descrição do vídeo, para que assim a gente vá criando um canal mais elaborado, um canal mais vistoso e com muito mais material interessante para vocês. O vídeo que nós vamos ver hoje, pessoal, na verdade é uma retransmissão. Eu estou trazendo para o meu canal uma aula sobre introdução à linguagem cinematográfica, uma aula magna, não é? Que eu ministrei em agosto de 2020, no auge da pandemia, online, para a Associação Paulista dos Amigos das Artes, a APA, que é uma organização social que naquele momento de pandemia ajudou muito artistas e técnicos a continuarem com as suas rendas, com os seus trabalhos durante a pandemia, durante o lockdown, enfim, o que visava trazer até o espectador do YouTube algumas aulas magnas a respeito de vários assuntos e, obviamente, mantendo o fluxo aí de trabalho dos profissionais e também dando entretenimento às pessoas que assistiam naquele momento tão conturbado, não é? Então, esse trabalho foi muito importante. Vocês vão ver que eu estou mais jovem, vocês vão ver que eu estou em outro cenário. Gravei naquele momento na casa onde eu morava antes de vir aqui para o meu apartamento. A proposta foi justamente fazer uma aula magna sobre a construção da linguagem cinematográfica nos primórdios do cinema, não é? E aí eu deixo até para vocês duas dicas. Vocês podem conferir o meu curso completo de introdução à linguagem cinematográfica, em que a gente vai explorar mais, né, nesse curso, os meandros da construção da linguagem de um filme. E também podem adquirir o curso Enciclopédia do Cinema Brasileiro, se vocês quiserem conhecer toda a história do cinema brasileiro, desde a sua criação até o século XXI, até agora pouquinho. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo que eu estou trazendo para o canal, passados aí 4 anos desde que ele foi transmitido. Bom divertimento! O que é um filme? Hoje o Cultura em Casa traz um poeta, tradutor, intérprete, cineasta e apaixonado pela sétima arte, Doni Correia, para tentar responder essa questão junto com a gente, ao mesmo tempo que nos introduz à linguagem cinematográfica. Prepare-se, porque hoje nós temos um passe livre para um passeio pelo universo criativo que existe atrás das histórias que vemos nas telas. Muito boa tarde, meus caros e minhas caras. Bem-vindos à minha casa e muito obrigado por me receber na casa de vocês nesse momento tão crucial da nossa existência. Lá se vão alguns meses em que nós estamos aqui confinados, tentando manter a nossa sanidade mental e, sobretudo, a nossa bagagem cultural, não é? E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito essa possibilidade de estar aqui com vocês a partir de um convite que surgiu pela Casa Guilherme de Almeida, lugar onde eu trabalhei
ostensivamente de 2012 até 2019, mas já trabalhava na Casa das Rosas de 2005, desde 2005. Mas é muito importante trazer para vocês essa conversa que nós teremos hoje, porque o cinema, como uma forma de entretenimento e de sociabilização, de uma maneira com a qual nós nos sociabilizamos, encontramos amigos, vamos até as salas de cinema e depois nos encontramos para discutir os filmes na mesa de um bar, de um restaurante. Isso foi tolhido da gente, né? Isso foi retirado da gente por conta dessa pandemia que está acontecendo, não é? Então, essa iniciativa de trazer até vocês, à casa de vocês, a oportunidade de conversar sobre cinema, é um complemento no sentido de que agora, mais do que nunca, as pessoas estão se habituando aos serviços de streaming, estão ficando em casa, vendo os lançamentos que saem nessas plataformas todas, que existem justamente para suprir essa nossa necessidade de cultura, de conhecimento, mas é muito importante que nós conheçamos um pouco mais sobre os bastidores dessa arte, dessa sétima arte. Porque o cinema, tanto quanto a literatura, tanto quanto a música e o teatro, também nos traz uma espécie de radiografia do nosso tempo, e sempre foi assim. Então, a conversa que eu quero ter com vocês hoje, e eu chamo de conversa porque é muito mais um bate-papo do que algo professoral de vir aqui e dizer, olha, a linguagem do cinema se divide em questões técnicas, em questões estéticas, em questões formais, nada disso. Nós vamos ter uma conversa aqui no sentido de entender como o cinema é uma espécie de tradução do nosso tempo, e uma tradução imediata, porque ela conversa diretamente com a nossa realidade na medida em que ela está acontecendo. Por isso que eu já vou dizer para você que, se quiser participar, por favor, mande os seus comentários. Eu estou aqui com uma equipe maravilhosa de produtores que eu não estou vendo, porque cada um está na sua base, mas eu estou com o chat aqui do meu lado, de maneira que eu consigo interagir com vocês e consigo atender a demanda de vocês, e a gente transforma isso num bate-papo à distância. Tenho feito muito isso com os meus amigos, né? Bater papo por plataformas de bate-papo para a gente poder manter, ao menos, esse vínculo emocional, esse vínculo afetivo que nós temos com as pessoas, na medida em que não podemos sociabilizar pessoalmente. E reforço, quem puder, fique em casa, porque existe muito para se consumir quando nós estamos neste momento de recolhimento, de reflexão sobre tudo que está acontecendo no nosso mundo nesse momento, não é? Obviamente que nós sabemos que muitos não podem se dar a essa possibilidade por questões profissionais, porque precisam ganhar o seu dinheiro, trazer para dentro de casa. Eu me considero uma pessoa privilegiada porque posso trabalhar a partir da minha casa, mas sei que a maioria da população não pode. Então, se vocês podem, conservem isso, para que nós não tenhamos cada vez mais outras ondas, né, dentro dessa mesma pandemia, que nos impossibilite de, em breve, poder estar juntos, sociabilizando de corpo presente, né? Então, na realidade, como eu disse para vocês, essa conversa toda que eu vim trazer para vocês diz muito respeito a nós mesmos, né? Porque o cinema, como eu falei, ele tem essa capacidade de traduzir, talvez muito mais, não vou dizer melhor, muito melhor do que outras artes, como a literatura e o teatro. Aliás, o teatro é uma arte que saiu aí na vanguarda durante a pandemia, não é? Vários grupos de teatro se organizando para trazer as peças de teatro online, não é? E isso é louvável, mas para além dessas outras artes, o cinema continua sendo aquela arte que, desde o seu nascimento, traduz melhor em que ponto estamos na evolução da nossa história. É quase como se nós pegássemos o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, né, do Stanley Kubrick. Nós temos o monolito, o famoso monolito,
que é uma espécie de medidor da evolução humana plantado por alguma espécie de mente superior que vai colocando o monolito em vários locais do universo para que quando o homem tome contato com esse monolito, essa mente superior saiba que o homem evoluiu um pouco mais. O cinema é assim também. E, como eu falei, ao invés de ficar aqui dando uma aula, explicando o que é plano, contraplano, e regra dos 180 graus, etc., até porque nós temos um tempo exíguo, não é verdade? Eu prefiro contar um pouco da história da evolução do cinema e de sua linguagem, que é muito particular, a partir dos próprios eventos históricos que circundam essa evolução. Por quê? Há 100 anos, né, nós estamos em 2020, em 1920, só há 100 anos, não é? Os nossos ancestrais viam a consolidação do cinema como uma das maiores formas de comunicação para a massa. E sendo uma das maiores formas de comunicação para a massa e uma das mais eficientes naquele momento, obviamente que tudo que perpassava a história contemporânea naquele momento estava inserido de alguma forma dentro dos filmes que eram produzidos pelo mundo todo, principalmente na Europa, e aí eu destaco a Alemanha, e nos Estados Unidos também. Mas não só esses países. O Brasil também tem uma história muito interessante com o cinema. Numa oportunidade futura, eu espero muito poder estar aqui com vocês falando só sobre cinema brasileiro, porque nós brasileiros também temos um pouco de preconceito com o nosso próprio cinema. Mas a verdade é que esse cinema realizado 100 anos atrás dizia muito sobre o que estava acontecendo naquele momento. Então, eu quero pegar, primeiramente, esse paralelo, não é? Porque hoje, em 2020, nós vivemos um momento bastante conflituoso no mundo, e não somente por conta da pandemia, mas por conta de outros tantos percalços que nós temos, com os quais nós temos que lidar, melhor dizendo, no nosso dia a dia. E há 100 anos havia os percalços relativos àquela época, e o cinema mostra muito bem isso. E por conta da necessidade de trazer uma reflexão sobre aqueles percalços característicos daquela geração, a linguagem do cinema teve de evoluir, teve de se criar. Bom, tecnicamente, o cinema ele nasce a partir de 1895, não é? Se vocês forem pegar qualquer livro de história do cinema, o cânone, né, da história do cinema, vai dizer que os criadores do cinema são os irmãos Lumière, né? E olha que romântico isso, né? Porque Lumière, em francês, significa luz. E em 1895, os irmãos Lumière conseguem aperfeiçoar um invento no qual eles já vinham trabalhando, não é? Os irmãos Lumière pertenciam a uma classe estabelecida, uma classe média burguesa francesa. Quando eu digo uma classe burguesa, eu estou me referindo ao sentido estrito da palavra burguesia, não é? Aquela classe média que se estabelece com a decadência do absolutismo e com o nascimento da República na França, e que depois isso vai se espalhar, né? Essa classe burguesa vai se espalhar por outras nações. Então, essa classe, né, que se fez a partir do comércio, a partir da indústria vindoura aí, né, advinda da Revolução Industrial, da primeira e principalmente da segunda Revolução Industrial, aí estão os irmãos Lumière, Auguste e Louis Lumière. Não se preocupem em anotarem ou, eventualmente, se vocês tiverem alguma dúvida com relação aos nomes que eu vou mencionar, como se escreve, etc.,
porque vocês podem depois se comunicar comigo para tirar dúvidas. Vocês estão vendo o meu arroba no Instagram, que vocês podem me seguir, porque lá eu coloco vários conteúdos sobre cinema também, bem regularmente. No Facebook também eu estou bastante presente. E o meu e-mail, pessoal, para quem quiser se comunicar comigo, eu já deixo aqui. É muito simples, é doni@donicorreia.com. Pronto. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo dessa conversa que nós teremos, que ela não vai ser muito completa, claro, pelo tempo, mas ela vai ser sucinta, vocês podem entrar em contato comigo. Os irmãos Lumière, então, fazendo parte dessa classe ascendente na França, tinham uma indústria de materiais fotográficos, de chapas fotográficas. Não se esqueçam que a fotografia nasce, pelo menos se consolida, não é? Ali por volta de 1830, 1835, não é? Isso causa uma grande crise na arte, né? Na pintura, principalmente, porque, enfim, já não há mais a necessidade daquela arte figurativa tão fidedigna para com a realidade, quando você tem uma câmera fotográfica que pode capturar essa realidade tal e qual ela é. Então, a partir da fotografia, na realidade, a próxima pesquisa seria como vamos fazer essa fotografia se mover. Porque o século XIX é o século do cientificismo, do positivismo, de toda a evolução com relação a técnicas de comunicação e de reprodutibilidade, técnicas estas que nós usamos até hoje. O telefone é criado naquela época, as linhas férreas são expandidas nessa época, diminuindo a distância entre os locais, não é? Hoje nós temos aqui, eu estou na minha casa, estou na casa de vocês ao mesmo tempo, mas a partir da minha casa, naquele momento, no século XIX, as ferrovias faziam quase isso, né? Dentro da realidade daquelas pessoas. Era muito mais rápido ir à casa de outra pessoa, a cidade em que outra pessoa vivia. Bom, o século XIX é o século das luzes, não é? O século que vem ali do iluminismo, né? Então, os irmãos Lumière estão ali envolvidos naquela pesquisa para com a fotografia, de maneira que ela se mova. Não são só os irmãos Lumière que estão engajados nesse tipo de pesquisa. Eu sempre costumo dizer aos meus alunos, porque também sou professor de História e Linguagem Cinematográfica em vários espaços e em universidades, e eu sempre digo aos meus alunos, olha, não pensem que um dia o cinema nasceu de geração espontânea, porque nada nasce de geração espontânea. A grande verdade é que já havia uma série de pesquisadores, na maioria deles engenheiros, né, nunca artistas num primeiro momento, engajados em desenvolver uma tecnologia que superasse aquela que estava vigente no momento. Se a fotografia era a tecnologia mais avançada naquele momento, o próximo passo era superá-la. E os irmãos Lumière são dois desses que estão engajados com isso. Mas nós temos o Thomas Edison nos Estados Unidos, nós temos os irmãos Skladanovsky, Max e Emil Skladanovsky na Alemanha, nós temos o Hepworth na Inglaterra, nós temos o Filoteo Alberini na Itália. Então, todos esses homens eram, de alguma forma, homens que estavam comprometidos com a evolução da arte fotográfica que, invariavelmente, viria a dar no cinema. E, de fato, em 1895, em 28 de dezembro de 1895, pela primeira vez, os irmãos Lumière apresentam num café na França algumas imagens captadas por um aparato que eles denominaram cinematógrafo. Uma pequena caixa de madeira, né? Não muito grande, talvez 50 por 50, era um caixotinho, que podia ser colocado em cima de um tripé, tal qual o tripé que eu estou usando aqui para conversar com vocês, com a minha câmera, perdão. E essa câmera, olha só, em 1895, ela já tinha algo bastante sofisticado para a época, né? Porque essa câmera, ela filmava
e também depois de revelado o filme, também projetava. Então era uma câmera projetor. Então, com isso, eles já estavam dando 2 passos na evolução do que seria o cinema, e não apenas um. Mas tem uma coisa aí, os irmãos Lumière, eles não acreditavam na evolução do cinema como arte. Para eles, aquilo era uma invenção científica. Aquilo era apenas algo que rapidamente seria superado pela próxima tecnologia. E qual seria essa tecnologia? Não se sabe. O fato é que eles não viam essa tecnologia, esse cinematógrafo como algo que seria perene, que permaneceria aí por vários e vários anos. Mas, de qualquer maneira, se a gente levar em consideração que a sociedade burguesa daquele momento, na França principalmente, que era o centro nervoso da cultura do mundo ocidental, ao menos, ali no século XIX, a fome que essas pessoas tinham por novidades, não é? Por novos museus, por novas exposições, por novas descobertas que vinham da África, né? Até um pouco cruel isso, porque o positivismo fazia com que o eurocentrismo olhasse para as nações africanas e para as outras nações do mundo que não fossem europeias com uma espécie de algo pitoresco, né? Veja, aquela tribo na África ainda come com as mãos, que bonitinho eles são, como são diferentes, né? Tem um pouco desse olhar, mas a gente sempre tem que analisar a história com os olhos da época. Não adianta a gente tentar fazer juízo de valor de absolutamente nada de acordo com o que a gente vive hoje, porque a gente não vai chegar a lugar algum, a gente só vai conseguir repudiar e só vai conseguir isolar, quer dizer, deixar de lado. Se nós fizermos o exercício de olhar como a sociedade funcionava naquele momento, então aí a gente consegue compreender como a coisa foi evoluindo de lá para cá. E o cinema ajudou muito isso, porque os irmãos Lumière rapidamente começaram a mandar uma série de cinegrafistas, né, subordinados a eles, para várias partes do mundo, para filmar coisas que para o europeu soava como uma novidade absolutamente impensada, não é? E uma das primeiras imagens que foram exibidas naquela noite do dia 28 de dezembro, e que eu vou soltar para vocês aqui em 2 versões, é a famosa chegada do trem à estação de La Ciotat, que é uma cidade lá no interior da França, tá? E esse trem chegando se tornou conhecidíssimo porque é uma cena do cotidiano burguês, é uma cena do cotidiano daquela população, mas eu vou mostrar para vocês uma coisa que é quase inédita, né? E é um presente para vocês, e eu acho que vocês vão gostar muito. Por quê? Primeiro eu vou mostrar essa versão, como ela chegou até os nossos dias, ou seja, com toda a deterioração do filme, com todos os riscos na película, com todo o desgaste da imagem, então ela está um pouco esmaecida. Tem até um pianinho de fundo para ilustrar a imagem, mas não façam conta desse pianinho, porque o filme era mudo naquele momento. Então, esse pianinho é meramente ilustrativo. Essa é a imagem como chegou até os nossos dias. Em seguida, eu vou mostrar para vocês uma versão restaurada do ano passado, em 4K, portanto, muito superior ao Full HD, e com a velocidade do filme corrigida para 60 frames por segundo. Porque a gente tem que entender que tem uma diferença também entre o número de quadros por segundo das câmeras lá daquela época para as nossas câmeras de hoje. A gente sabe que hoje em dia o cinema funciona a 24 quadros por segundo, mais ou menos. Mas naquela época as câmeras filmavam aproximadamente 16, 18 quadros por segundo, que dá a sensação da imagem estar um pouco acelerada. Se vocês assistirem aos filmes do Chaplin, por exemplo, vocês vão ver que ele está sempre andando mais rápido. Isso era proposital, ele gostava de filmar com uma câmera que rodava 18 quadros por segundo, né? Então, a primeira versão desse filme é a versão como chegou aos nossos dias, com a preservação que foi possível manter, e em seguida uma restauração dessa imagem em 4K, em 60 quadros por segundo, e foi colorizada. Assim, a gente vai ter a oportunidade de ter a sensação
que aquelas pessoas em 28 de dezembro de 1895 tiveram quando viram pela primeira vez essa imagem ali novinha projetada no salão do café onde os irmãos Lumière estavam. Eu vou pedir então ao meu querido Pedro que coloque na sequência o vídeo 1 e 2 para a gente poder conferir essas duas cenas, né? Essa cena em duas vezes, por favor. Muito bem, vejam que na segunda versão, que não tem áudio, né, propositalmente, nós conseguimos enxergar coisas que na versão preservada até os nossos dias não chegaram, né? Quer dizer, existe uma paisagem lá atrás, a gente consegue enxergar a fisionomia das pessoas, não é? Veja, mas aqui o cinema ainda não tem linguagem, o cinema ainda não passa, na verdade, de um álbum de fotografias, né? Muito comum naquela época. Eu preciso lembrar a vocês que no final do século XIX, em meados do século XIX, Paris passava por uma grande reformulação arquitetônica e urbanística por conta do Napoleão III, não é? E grandes fotógrafos foram contratados pelo governo para poder registrar a velha Paris em contraste com a Paris como estava ficando. Isso significa que, então, essas imagens dos irmãos Lumière funcionam muito mais como álbuns de foto. Elas não contam necessariamente uma história imediata, né? Agora, quando nós chegamos mais ali para o final, para meados de 1896, aí sim nós temos uma grande descoberta dentro do escopo do que seria a linguagem cinematográfica, porque nós temos um outro francês que descobre como utilizar o cinema de maneira inventiva. Eu estou falando de Georges Méliès. E o Georges Méliès, para quem assistiu ao filme A Invenção de Hugo Cabret, vai se lembrar bem da história dele, não é? Aquela história do homem que constrói a sua própria câmera, constrói o seu próprio estúdio e começa a fazer as suas próprias trucagens. O Méliès, ele era um ilusionista, um mágico que fazia apresentações em teatros de vaudeville, em teatros de variedades por Paris, e ele se encantou quando ele viu as projeções dos irmãos Lumière. Mas ele nunca conseguiu adquirir um cinematógrafo oficial dos irmãos Lumière. Por isso ele teve que trabalhar numa traquitana, numa espécie de versão pirata ali do cinematógrafo oficial, para poder trabalhar, porque ele achava que aquilo poderia trazer para ele um enriquecimento no trabalho dele como ilusionista.
Então, ao testar um desses protótipos no qual ele estava trabalhando, ele teve um probleminha lá que fez com que o filme parasse de filmar no meio. E quando ele voltou a filmar, depois que ele desemperrou o filme, ao projetar aquilo que ele tinha filmado, ele percebeu que, parando na metade do filme e filmando dali por diante, se as coisas na frente da câmera fossem alteradas, aquilo geraria um efeito especial, um efeito ótico. O filme mais importante dele, talvez ali dessa primeira fase dele, é Viagem à Lua, que eu recomendo muito que vocês vejam, porque existem cópias maravilhosas que estão disponíveis aí no YouTube, enfim, nas plataformas. É um filme de domínio público hoje em dia, não é? Mas, quando ele descobre isso, ele começa a produzir incessantemente vários filmes em que ele brinca com todas as possibilidades de montagem fotográfica a partir do filme. Isso significa fazer com que as pessoas apareçam e desapareçam, tirar a própria cabeça, replicar-se, né? Quer dizer, conversar com ele mesmo, truques que hoje em dia, com um bom software de pós-produção ou até de edição, você consegue fazer tranquilamente, né? Quer dizer, eles são autoexplicativos, e naquela época era feito tudo na unha, tinha que se cobrir metade da lente, filmar uma cena, voltar esse filme, descobrir a metade da lente e cobrir a outra, filmar a outra parte do filme, depois você tinha que revelar várias vezes o filme para poder recortar a parte que você não quer e colar a parte que você quer, enfim, um artesanato. Né? O filme era um artesanato. E nesse momento em que o Georges Méliès começa a trabalhar esse artesanato do cinema, é que nós começamos a ver o filme usado para efeito de entretenimento com algo lúdico. A gente não pode esquecer que o cinema é uma evolução de outros brinquedos óticos, como a lanterna mágica, como a fantasmagoria, como os flipbooks, né? Aquela coisa de você desenhar várias carinhas, uma em cada página, e depois ficar flipando, né, as páginas para dar movimento. Então, o cinema, na verdade, vai englobar todos esses recursos que eram lúdicos, né? E que, se por um lado você tem os Lumière para assistir às cenas cotidianas tal qual são, você tem o Georges Méliès para mostrar que é possível criar um universo irreal e divertido para o cinema. Por favor, Pedro, põe para a gente o vídeo 3. Eu vou mostrar para vocês esse filme do Georges Méliès agora, e ele é sempre o ator principal nos filmes dele. Então, esse rapaz que vocês vão ver aqui com a cabeça de borracha, de 1903, é o próprio Georges Méliès. Vamos lá.
Muito bem, então como vocês podem ver, então Georges Méliès traz para a gente essa possibilidade de transformar o cinema em algo que valha a pena você parar para se divertir um pouco, para se anestesiar, para sair um pouco desse registro da realidade e ter um pouco de diversão. Ele fez mais ou menos aí uns 500 ou 600 filmes até a Primeira Guerra Mundial, de 1895 até 1913, 14, né? Vamos colocar assim. Depois disso, obviamente que por conta da guerra, a indústria cinematográfica na Europa decaiu bastante e isso fez com que o Georges Méliès entrasse num processo de decadência, não é? Infelizmente. Mas até hoje é, sem dúvida alguma, um dos maiores precursores do que viria a ser a linguagem estabelecida cinematográfica. Né? E como eu falei para vocês, à medida em que o cinema ia evoluindo para essa vocação de divertimento, é claro que nos Estados Unidos, hoje nós temos Hollywood, mas Hollywood começou por volta de 1910, 1909, 1910, mas antes disso, nós já tínhamos uma produção bastante prolífica, né, de filmes, principalmente porque, como eu disse a vocês, o Thomas Edison, ele monopolizou a produção cinematográfica nos primeiros 10 anos ali, a partir do momento que ele desenvolveu as próprias técnicas e o próprio mercado para poder trazer cinema ao público, né? Eu não vou poder mostrar todos esses filmes aqui por uma questão de tempo, mas eu sugiro que vocês assistam, sobretudo, O Grande Assalto ao Trem e A Vida do Bombeiro Americano. Esses dois estão no YouTube, em cópias boas, de 1903, os dois filmes, do Edwin Porter. O Edwin Porter, ele trabalhava com o Thomas Edison e se tornou um dos pioneiros daquilo que viria a ser a linguagem cinematográfica, não é? Mas quando se fala em linguagem cinematográfica, a gente não pode deixar de citar uma pessoa que é importantíssima, que é o David Wark Griffith, ou D.W. Griffith. Né? Não se preocupem com esses nomes, se preocupem com os títulos dos filmes que eu vou falar para vocês agora, porque o nome dele está lá. E se tiver dúvida com o nome, basta que vocês coloquem aqui no comentário, ou então que vocês mandem e-mails para mim. Eu acho que está chegando aqui alguns comentários, olha lá, nós temos aqui o Ricardo Colim, muito legal, bacana, grande mestre, muito obrigado, Renata Casarini, também grande amiga, Cinemascope, Joyce, minha querida, tá na área, olha aí, né, o pessoal todo assistindo, que bom. Então, para continuar esse passeio pela evolução da linguagem cinematográfica, ou pelo estabelecimento da linguagem cinematográfica, porque verdade seja dita, gente, eu costumo sempre falar isso quando eu converso com as pessoas e também quando eu converso com os meus alunos, né? De maneira informal e de maneira formal. Aquilo que tinha que ser inventado em termos de cinema foi inventado até os anos 60, mais ou menos, tá? Depois disso, nós temos uma constante revisita a tendências, a modos de se fazer filmes, a assuntos que dialogam com algo mais contemporâneo, mas o cinema mesmo, ele vai se constituir até mais ou menos as vanguardas, neo-vanguardas, né? Dos anos 60, dos anos 70. Vamos dizer aí que tudo acaba ali pela novela vague e pela nova Hollywood, e pelo cinema novo aqui no Brasil. Só para não deixar o cinema novo de fora, não é? Que eu não quero também ser injusto com o nosso próprio cinema. Mas vejam, o David Wark Griffith, que era um rapaz que era um aventureiro, na verdade, ele queria ser ator, não conseguiu ser ator, porque não era muito bom na interpretação, isso no teatro. Daí depois migrou para tentar ser ator no cinema. Também não se deu muito bem na frente das câmeras, então um dia, porque o diretor do filme em que ele estava atuando ficou doente, ele pediu para dirigir umas 2, 3 cenas lá. Quando os produtores viram lá o resultado do que ele tinha dirigido, falou, pô, esse cara é bom. Então ele encontrou a vocação dele dirigindo filmes e não atuando nos filmes. E como ele era um filho da Guerra da Secessão, né? Como ele era um filho
do sul dos Estados Unidos. O pai dele tinha lutado na guerra, o pai dele não, mas o tio tinha morrido na Guerra da Secessão, e o pai dele experimentou uma grande decadência econômica por conta do fim da guerra e porque o Sul perdeu a guerra, etc. Ele cresceu com aquilo dentro de si e isso foi pautar muito o trabalho dele. Então, a maioria dos curtas que ele produziu entre 1905 e 1912, 13, vocês vão encontrar quase todos aí disponíveis na internet, porque são domínio público de qualquer maneira, versam sobre o tema da Guerra da Secessão. E ele escolheu para fazer o primeiro longa-metragem dele justamente esse tema. E o primeiro longa-metragem dele é O Nascimento de uma Nação, de 1915. Não confundir com uma versão que eu acho que é mais ou menos de 2014 ou 2015, algo desse gênero, eu não sei, que é uma releitura, na verdade, do que o Griffith fez lá em 1915, porque é um épico de quase 3 horas de duração, que é interessante falar isso também, né? Os filmes no começo tinham um pouquinho mais de 1 minuto no máximo, só que à medida que o filme vai ficando popular, quem produz filme e quem distribui filmes vai exigindo que os filmes sejam maiores, para que valha os 20 centavos que a pessoa tinha que pagar para entrar num cinema na época, né? Então, ele faz o Nascimento de uma Nação em 1915 justamente para poder dar conta dessa história da Guerra Civil Americana, que tinha ali 50 anos, né? Quer dizer, uma coisa muito nova. Veja, estamos em 2020. Volta 50 anos para trás. Nós conhecemos pessoas que eram vivas naquela época, que tinham uma vida naquela época, que viveram, por exemplo, aí os anos 60 e 70 e que têm história para contar a esse respeito. Então, em 1915, a Guerra da Secessão era algo vivo ainda no imaginário americano, na vida americana mesma, né? Só que esse filme ele tem um problema, ele é apologético, e ele faz apologia à Ku Klux Klan, né? Tem uma cena horrorosa nesse filme, em que o rapaz que está lá, depois que o Sul perdeu a guerra, ele está olhando, assim, 2 criancinhas brancas, brincando de assustar uma criancinha negra com um lençol branco, com 2 buracos, assim, como se fossem fantasmas, né? E ele vê aquela cena, acha bonitinho, e ele olha e fala, putz, tive uma ideia. E aí cria o uniforme da Ku Klux Klan. Então é um filme que na época já gerou muita controvérsia, já gerou muito problema. O Griffith, ele nunca se retratou a esse respeito, ao contrário, ele fez um outro filme para dizer que ele estava sendo vítima de intolerância, e o nome do filme é Intolerância, de 1916, um outro épico de mais 3 horas de duração, que se passa em 4 momentos distintos da humanidade, veja. Paixão de Cristo, Queda da Babilônia, Noite de São Bartolomeu e uma história que se passa ali contemporânea ao começo do século XX. E ele vai encadear todas essas histórias. Agora, a grande sacada do Griffith, por mais controverso e reprovável que tenha sido o gesto dele ao fazer O Nascimento de uma Nação, é que, ao fazer esse filme, esses filmes, e ao fazer todos os curtas-metragens dele, ele criou uma dinâmica para o cinema. Ele criou os planos mais próximos e mais afastados. Vocês viram, aqui no filme do Georges Méliès, a câmera está parada, a pessoa entra como se fosse um palco teatral, faz tudo o que tem que fazer, vai embora, acabou o filme. Não, o Griffith começa a testar linguagens, ele chega com a câmera mais próxima da pessoa, se há um objeto em cena, por exemplo, se o meu celular é algo importante para a cena, tem um close no celular, depois volta para o meu rosto olhando para o celular, depois volta para os meus pés andando pela casa, se eu estou preocupado, esperando uma mensagem. Ao mesmo tempo, se eu estou esperando uma mensagem da minha esposa, que está para chegar, mas está atrasada, corta para minha esposa presa lá fora na chuva, com o guarda-chuva esperando a chuva passar. Isso chama montagem paralela. 2 ações acontecendo ao mesmo tempo. Isso é comum nos filmes hoje. Não existe filme que você assista que não use da montagem paralela,
né? Duas ações que acontecem ao mesmo tempo em espaços distintos e que são montados de maneira intermitente para que você entenda que existe uma tensão ali entre esses dois blocos de imagem que depois vão se fundir na conclusão da cena. E os recursos, como eu falei para vocês, de close, plano próximo, plano médio, né? A regra dos 180 graus, né, que é aquela coisa de você não pode quebrar o eixo, a câmera ela tem que girar em 180 graus, porque senão o espectador ele perde a noção da onde ele está. Infelizmente, não tem como eu mostrar isso aqui, porque os curtas dos próprios curtas do Griffith, eles são muito compridos para mostrar, né? Vai comer muito tempo da nossa conversa. Mas, como eu falei para vocês, nós estamos ali no momento, 1914, 1915, em que algo muito sério e muito complexo, tão complexo como o que nós vivemos hoje em dia aqui, no mundo de hoje, no Brasil e no mundo de hoje, e eu já vou estabelecer essa conexão para vocês entenderem o que eu disse no começo, de como o cinema traduz o tempo, de como o cinema traduz a nossa história no momento factual, que foi a Primeira Guerra Mundial. E quando a Primeira Guerra Mundial acontece, a Europa, ela simplesmente implode, né? O mundo para a Europa acaba, né? Não só por causa da guerra, mas por causa da gripe espanhola. Vejam vocês, né? No final da Primeira Guerra Mundial, a gente tem o surto da gripe espanhola, que começa nos Estados Unidos e que depois se espalha pela Europa e pelo Brasil, e, enfim, vira uma pandemia também. Nesse momento de obscurantismo, em que toda essa modernidade conquistada a partir de meados do século XIX até a Primeira Guerra Mundial é absolutamente colocada em xeque. Tudo aquilo que foi conquistado, o homem achando que tinha de fato chegado ao grande momento idílico em que ele tinha domado a natureza e agora poderia viver dias melhores, vai para o buraco, né? E não só na vida prática, mas nas reflexões, porque nós temos, por exemplo, na filosofia, nós temos a psicanálise de Freud. A psicanálise do Freud é maravilhosa, porque primeiro mostra para o homem moderno, daquele de 100 anos atrás, como eu disse a vocês, 100, 120 anos atrás, que primeiro ele não dominava a natureza. Por quê? Porque tudo que ele criou para domar a natureza, ele usou para destruir a si próprio numa guerra. Né? Uma guerra como nunca havia havido até então. E depois o Freud ainda diz para a gente, olha, não só você não controla a natureza, como você não controla nem você mesmo. Você tem um negócio dentro de você chamado, né, inconsciente, que é uma caixa preta, né? Nem quando você morrer, ninguém vai abrir essa caixa preta e mostrar o que é que tinha dentro. Então, isso é uma crise muito grande. Né? Isso vai afetar principalmente as artes, a literatura, o teatro, né? A pintura, e é aí que nós temos a ascensão da pintura expressionista na Europa, pouco antes da Primeira Guerra Mundial. E quando a guerra chega, principalmente a Alemanha, que era uma nação que queria muito essa guerra, que queria de fato muito, né, expandir os seus domínios, a Alemanha incentiva a guerra e depois vê que não existe sentido algum para essa guerra, principalmente os jovens que vão para a guerra. Recomendo que vocês leiam um livro chamado Nada de Novo no Front, que é do Éric Maria Remarque. É um livro narrado em primeira pessoa, de um jovem, Paul Baumer, que vai para a guerra e que narra tudo o que ele viveu lá e mostra exatamente isso, como a expectativa vai de 1 milhão a 0 ao longo desses anos todos da Primeira Guerra Mundial. Só que quando a Primeira Guerra Mundial acaba, é que o cinema alemão nasce. E nasce a partir de um filme que agora está fazendo 100 anos, chamado O Gabinete do Dr. Caligari, que revoluciona essa linguagem cinematográfica, porque não só vai se valer dos recursos agora muito mais maduros de câmera, de enquadramento, de planos, de contraplanos, mas vai trazer para o externo, para os cenários, para a maquiagem,
para as roupas, para a encenação, para a luz, né, a luz recortada, essa desorientação na qual mergulhou a população alemã depois da Primeira Guerra Mundial. Não preciso dizer para vocês como estava a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial há apenas 100 anos. 100 anos, gente, para a história não é nada, tá? Para a gente é muito. Para a gente tem 3 gerações, 3, 4 gerações dentro de uma família. Para a história não é absolutamente nada. Por isso que eu digo, quando nós olhamos para 100 anos atrás e olhamos hoje, nós vemos que a história ela é feita de pequenos ciclos. Lá em 1920, a Alemanha estava mergulhada na peste, né? Quer dizer, o mundo estava mergulhado na peste, na pandemia, e ao mesmo tempo estava mergulhado nesse pós-guerra. Né? E a história do gabinete do Dr. Caligari é muito maluca, porque se trata de uma história de um rapaz que jura que a cidade em que ele vive está sendo assolada por um velho chamado Caligari, que tem um sonâmbulo chamado Cesare, que está matando as pessoas e que está trazendo instabilidade para aquele lugarejo que era tão harmonioso pouco tempo antes, né? Da chegada do Dr. Caligari. Só que o que acontece é que no final nós entendemos, né, que esse rapaz, é o louco da história. Então, a moral da história aí disso tudo, e aí outra recomendação, leiam o livro de Caligari a Hitler, do Siegfried Kracauer, porque ele vai dizer que esse filme mostra exatamente como a população alemã assolada pelo pós-guerra, pelo pós-Primeira Guerra, já pedia, pelo amor de Deus, por favor, nos mande alguém, um grande Messias, um Salvador, para poder tirar a gente dessa miséria. O Salvador veio com nome e sobrenome, Adolf Hitler, né? 19 anos depois, como a gente sabe. No caso ali, 1920, 13 anos depois. Mas o gabinete do Dr. Caligari vai mostrar para a gente exatamente essa instabilidade emocional, essa impossibilidade de se completar os anseios em direção a um mundo melhor. Mostrando uma Alemanha e mostrando uma humanidade, uma modernidade mergulhada profundamente numa espécie de niilismo de onde não se pode sair. Eu quero mostrar para vocês um trecho aqui muito curto de O Gabinete do Dr. Caligari, só para que vocês vejam como o expressionismo da pintura vai influenciar, sobretudo, os cenários, a maquiagem e os figurinos desse filme, porque é a partir disso que nós entendemos que toda a psicologia desses personagens perdidos nessa angústia é externada e transborda para nós, espectadores, que nós estamos. A cena que eu vou mostrar para vocês é quando o sonâmbulo Cesare, né, o sonâmbulo que é comandado pelo Dr. Caligari, é mandado pelo Caligari para matar, na verdade, a filha do comissário da cidade. Só que o Cesare, quando ele chega para matar essa moça, ele olha para ela e ele tem uma espécie de encantamento por ela, né? Ele não consegue matá-la, porque meio que ele tem uma paixão imediata, um amor à primeira vista, e tenta levá-la embora. Vamos ver, então, essa cena. Peço que você, Pedro, meu querido, coloque o próximo vídeo aí, que é o gabinete do Dr. Caligari.
Muito bem. Como vocês puderam ver nessa sequência, além dos cenários que são absolutamente revolucionários para a época, não é? E além das interpretações sempre muito portentosas, né? Muito cheias, a gente, com certeza, tem aqui a personificação de algo que era muito mais introjetado, ou seja, a maneira de se externar uma angústia que existia naquele momento, no inconsciente coletivo daquele povo, daquele mundo em que se vivia há 100 anos, não é? Como nós já estamos no adiantado da hora, eu vou fazer uma síntese aqui para a gente poder fazer um fechamento, dizendo que, além dessa grande estética expressionista que muito fez pelo cinema e que a gente pode identificar em filmes ao longo de toda a história a seguir, por exemplo, em Cidadão Kane nós temos referência a essa luz recortada. Se nós pegarmos esse filme que saiu há pouco tempo, saiu no final do ano passado, O Farol, é muito em cima disso, não é? Vários diretores, o Wim Wenders, quando faz Asas do Desejo, nos anos 80, vai trabalhar também com isso. Então, nós podemos ver que são recursos que foram criados naquele momento e que se perpetuam, não é? Agora, para a gente poder fazer um paralelo com isso, eu quero trabalhar com vocês a noção de montagem. E para falar de montagem, eu quero começar mostrando uma cena de O Encouraçado Potemkin. Eu vou colocar essa cena, não vou comentar nada e vou falar a respeito dela quando eu voltar para falar com vocês. Por favor, coloca para mim O Encouraçado Potemkin. Pode pular o
Ótimo. Por que que eu mostrei para vocês esse trecho sem falar nada? Porque quando nós chegamos ao começo dos anos 20, e aqui é o mais importante para a gente compreender a cozinha do cinema, nós temos a escola soviética de montagem, a escola de Sergei Eisenstein. E esse trecho que eu mostrei para vocês é do filme O Encouraçado Potemkin. E o Encouraçado Potemkin tem essa cena fantástica, que é o massacre da escadaria de Odessa. O Potemkin é um navio cuja tripulação está rebelada. Eles se amotinaram e tomaram o navio. E eles são apoiados pela população de Odessa. Quando esse navio chega, quando o encouraçado Potemkin chega a Odessa, eles são saudados pela população local. Só que o exército do governo, do czar, resolve rechaçar essa população em represália ao próprio motim que aconteceu no navio, dizimando a população que ali está saudando aqueles que eles consideram os revolucionários. Isso foi um filme feito logo após a Revolução de 1917, o filme é de 1925, justamente para celebrar os 20 anos do motim do encouraçado Potemkin. E aqui, nessa cena, nessa única cena, o Eisenstein vai colocar em prática aquilo que ele já havia teorizado em livros. Leiam o livro A Forma do Filme, em que ele vai dizer que a alma do filme é a montagem. Lá nos filmes do Griffith, se vocês assistirem, vocês vão ver que o filme é fluido, você não presta atenção nos cortes, você não presta atenção, mesmo que tenha um close, um plano mais próximo, aquilo faz parte da dramaturgia, de maneira que não te tire a atenção da história como um todo, do frame como um todo. O Eisenstein,
Na União Soviética, assim como os colegas dele, Kuleshov, Pudovkin, Dovichenko, Dziga Vertov e todos esses aí que estavam ali envolvidos com essa construção da arte do homem soviético, né, a arte do povo para o povo, eles vão dizer que não, que o espectador ele tem que ser confrontado sim com essa sequência frenética de cortes, porque essas associações de planos que eventualmente não tem relação, não tem uma relação imediata um com o outro, quando colocadas de maneira justaposta, criam uma outra, digamos, um outro sentido. É a tal da montagem dialética ou montagem intelectual. É aquela montagem que faz com que o espectador participe do evento. Tem um outro filme dele, A Greve, e aí fica mais clara essa associação, em que ele vai mostrar, no final já do filme, de novo, uma guarda do czar encurralando um grupo de operários que estão lá de greve, e enquanto eles são massacrados por essa guarda, são fuzilados por essa guarda, o Eisenstein intercorta essa cena com imagens de bois sendo mortos num frigorífico. Então, você tem o exército, a guarda atirando de um lado e os bois sendo mortos de outro. Duas imagens que não têm relação uma com a outra num primeiro momento. Colocadas juntas, intercaladas, cria o efeito de sentido. Essa é a alma do filme, conforme nós podemos observar nessa cena de O Encouraçado Potemkin, não é? Bem, eu gostaria de poder trazer aqui para vocês mais inúmeros exemplos, mas o mais importante, gente, é que vocês peguem esses exemplos que eu dei e tentem fazer um exercício com os filmes que nós assistimos hoje em dia e que são disponibilizados nessas plataformas para nós assistirmos e que têm sido tão difundidos hoje em dia. Nós podemos pegar exemplos como, por exemplo, pegar exemplos como, por exemplo, é ótimo, né? Desculpem. Como, por exemplo, O Poço, né, que é um filme que causou furor quando passou aí, né, agora há pouco. Nós temos Estou Pensando em Acabar com Tudo, nós temos Corra, nós temos... bom, os exemplos são infinitos, esses filmes que trabalham com a psicologia dos personagens, com as metáforas, o filme do Aronofsky, Mãe, né? Mãe, que é um filme que foi tão criticado quando foi lançado, é carregado de metáforas como era o gabinete do Dr. Caligari, carregado de metáforas como é possível se carregar um filme a partir dessa justa posição, né, de imagens a partir da montagem, não é? O que eu gostaria de dizer para vocês para encerrar essa minha exposição, e nós vamos encerrar essa minha exposição colocando aqui para vocês um exemplo muito claro do cinema western, né, do cinema que pode ser mais considerado comercial, que é um filme do Sérgio Leone, né, um filme Três Homens em Conflitos, ou O Bom, o Mal e o Feio, que é um filme, enfim, né, que já faz parte do cânone cinematográfico, mas que vale muito a pena mostrar, porque se baseia totalmente nessa linhagem da montagem soviética, e vocês vão ver. Mas antes disso, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: da mesma forma que esse cinema traduzia todas as angústias e todos os problemas e toda a situação histórica daquela época há 100 anos, o cinema que nós temos hoje também traduz isso de uma maneira muito forte. Basta que nós tenhamos esse olhar um pouco mais afinado para poder compreender essas minúcias da linguagem e das metáforas visuais com as quais nós somos confrontados quando nós temos a oportunidade de assistir a estes filmes. Eu gostaria de deixar como última mensagem algo que pode transitar entre o otimismo e o niilismo, mas se a história é cíclica e há 100 anos nós tínhamos filmes que lidavam com as angústias e com os terrores da época, basta lembrarmos que a partir dos anos 20, dos anos 1920, nós tivemos uma grande ascensão da sociedade como um todo, né? Nós tivemos grandes filmes mostrando que as coisas estavam melhorando,
que a economia estava melhorando, nós tivemos os filmes musicais, claro, antes da Segunda Guerra Mundial, eu estou dizendo, né? Mas nós tivemos um momento em que, depois do grande fosso em que a humanidade mergulhou a partir da Primeira Guerra Mundial, ou a União Soviética com a Revolução, né? Antes que a Revolução estivesse dada por completa, mas todos os conflitos antes do estabelecimento ali do governo de Lenin e tal, depois são outros 500, né? Mas, enfim, pelo menos pela década de 1920, houve um grande florescer de ideias, um grande florescer de empatia, um grande florescer de dias que foram muito bons para o crescimento do homem, não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista psicológico e do ponto de vista de humanidade mesmo. Então, a mensagem que eu deixo para vocês, que gentilmente cederam-me um lugar na casa de vocês para fazer essa exposição, é que talvez estes filmes agora que nós tenhamos assistido aqui nesses exemplos, e talvez os filmes que estejam chegando até nós até agora, nesse momento, tenham mensagens que sejam de desalento, mas há sempre um movimento cíclico, e esse movimento cíclico tem que ser levado em conta. Sempre depois de uma grande crise, há um período de grande crescimento. E para mostrar que a gente sempre vai lutar para poder construir algo que fique e que seja positivo para as próximas gerações, eu quero mostrar para vocês, quero deixar aqui esse último trecho do Sérgio Leone, que ao mesmo tempo que é um filme divertidíssimo, um filme que eu aprendi a assistir com meu pai, né, os Bang Bangs e tudo mais, é também uma aula de cinema. E quero aproveitar para dizer para vocês que, ao longo do meu trabalho como pesquisador e como crítico, eu organizei 2 livros que eu acho muito importante e quero muito que vocês conheçam, que é este aqui, que é o Cinematógrafos, de Guilherme de Almeida, feito para a editora Unesp, junto com o Marcelo Tapia, como eu falei, diretor da Casa Guilherme de Almeida e dos Museus Literários, e o último do ano passado, Cinefilia Crônica, comentários sobre o filme de invenção, em que eu reúno alguns artigos a respeito da história do cinema, publicados no Estadão e em outros periódicos. Eu espero muito que vocês tenham aproveitado esse momento comigo. Eu fico muito feliz de estar aqui novamente. Agradeço à APA, à Secretaria, à Casa Guilherme de Almeida e encerro com o nosso querido Sérgio Leone. Fiquem bem, fiquem em casa quem puder e estejam todos bem sempre.
You pig! You want to get me killed! When's you unload it? Last night. You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Where?